Considerações futuras não são garantias de desempenho. Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio do Mercado S.A., o seu podcast para alavancar sua carreira no mercado de capitais. Nós entrevistamos as maiores referências no Brasil nas áreas de RI, governança e societário, para ajudar você a ter uma vantagem competitiva na sua carreira. Para quem está ouvindo pela primeira vez, eu sou o Rafa, CEO da Tem Meetings, a idealizadora do podcast, com apoio do Híbrido. A Tem Meetings é referência no Brasil em tecnologia para RI e governança corporativa, presente em mais de 80 companhias de capital aberto. Por último, queria pedir uma ajuda. O Spotify agora permite que os usuários avaliem os episódios. Se estiver ouvindo por lá, agradeceria a avaliação. Também não esqueçam de compartilhar com pelo menos um companheiro do mercado de capitais esse episódio. Desejo um forte abraço e vamos nessa, porque o episódio já vai começar. Olá, todos aqui presentes em mais um episódio do Mercado S.A. E hoje o tema é super interessante, um tema super em voga, que é ESG e o papel de RI no ESG. O convidado de hoje é um parceiro nosso, além disso também é puciano, não sabia, descobri agora nos bastidores, e é o Head de RI, responsável pela estratégia ESG da Light. A gente está hoje com o Rodrigo Vilela. Boa noite, Rodrigo. Prazer em falar com você. Oi, Rafa. Bem, prazer é meu aí. Muito obrigado pelo convite. É um super prazer estar dividindo com você e com a sua audiência a minha experiência, não apenas em RI, mas mais recentemente também em ESG. E como você bem comentou, é um tema que tem despertado muita atenção do mercado e, evidentemente, dentre os pares com quem eu converso do mundo RI, é algo que definitivamente veio para ficar. É uma demanda de mercado que o profissional de RI hoje tem que estar conectado. Eu espero aqui que esse bate-papo seja bastante proveitoso para todos nós e que eu consiga dividir com todos que estão nos assistindo um pouquinho aqui da minha experiência sobre o assunto. Não, com certeza, Rodrigo, com certeza. E começando, cara, o que eu queria entender é que pelo que a gente acompanha, ESG já existe há muito tempo, só que com diferentes nomes, né? E diferentes pesos. E como é que foi o seu primeiro contato com o ESG? Como é que você foi introduzida nesse meio? Legal, Rafa. Eu acho que essa pergunta é muito interessante porque vou contar um pouco de... Assim, atualmente eu sou, como você falou, eu sou responsável pela área de RI e ESG da Light. E eu entrei na Light em agosto de 19 e recrutado para ser o superintendente responsável de RI da Light. Quando eu cheguei, né, sendo apresentado, enfim, a área, as pessoas da área, enfim, os objetivos da área, etc. Vilela, você também cuida da área de sustentabilidade da companhia. Só uma observação, né? Exatamente. E, bem, e naquele momento, né, enfim, eu comecei por onde eu sabia, né? Então, teve um trabalho todo de estruturação de área, de revisão de programa de RI, de, enfim, de uma parte processual também. A área de RI tinha excelentes profissionais já lá, mas faltava, digamos assim, uma pessoa que trouxesse uma bagagem e fosse inteiramente dedicada na área. Então, eu comecei exatamente arrumando a casa. Uma vez que a casa do RI ele já estava, né, arrumada, eu comecei a olhar a parte de sustentabilidade. E foi, assim, uma feliz coincidência, porque, na ocasião, começou a, assim, pouco depois, né, principalmente ali no início dos anos 2020, né, o assunto começou a ganhar alguma tração dentro da dinâmica de mercado de capitais. E o que eu achei muito, digamos assim, estranho, para dizer talvez assim, pouco habitual, por que sustentabilidade estaria junto com o RI, não é? E que, evidentemente, conforme eu fui, não é,
me aprofundando sobre o assunto, eu fui vendo que fazia não só assim, sentido do ponto de vista de disclosure, uma vez que a área verdadeiramente não é de ESG, ela tem que ter um disclosure não só alinhado, né, mas como parte integrante, né, da dinâmica de mercado de capitais, né, como também, né, ela deve, enfim, são temas que devem conversar com a estratégia da companhia. E a gente sabe o quão o mercado de capitais ele se alimenta e, por sua vez, retroalimenta a companhia com comentários, críticas, feedback, enfim, sobre a estratégia da companhia. Então, nesse aspecto, acaba que são áreas que, inicialmente, eu via muito pouco pontos de contato e, com o passar do tempo, cada vez havia mais pontos de contato. Né? E eu me imagino no seu lugar, porque assim, se a gente pensar um pouco da cultura que a gente aprende desde criança, filmes, novelas, tudo é sempre a empresa grande querendo explorar o meio ambiente, querendo explorar a população, e ESG é totalmente o contrário, né? As maiores empresas do Brasil ajudando ali na construção da sociedade de maneira sustentável. Então, é realmente um paradoxo que hoje faz muito sentido, né? Então, é super legal. Não, é verdade, e que eu acho que, se você me permite, eu acho que isso, Claro. essa sua observação é muito importante, inclusive, para a gente tocar num tema, né, que muitas vezes gera confusão, que é ESG e, digamos, assistência. Né? Terceiro setor. Exato, terceiro setor. Não são iguais, né? Não é a mesma coisa. Né? A companhia, digamos assim, a estratégia ESG não serve para a companhia, digamos assim, retribuir algo à sociedade, ou retribuir algo, digamos assim, fazer uma compensação ambiental por conta das suas atividades. O verdadeiro ESG, ele está na estratégia da companhia, na estratégia para que ela respeite o meio ambiente, para que ela preserve as condições sociais, para que ela assegure direitos aos seus acionistas de maneira igual e, com isso, evidentemente, gere resultado econômico, beneficiando, evidentemente, os seus acionistas e a sociedade. Né? Então, assim, é a essência social da empresa na sua, digamos assim, na sua forma mais, digamos assim, quase que pura, não é? De ela efetivamente dar resultados, existir, né? E é um tema, assim, se você concorda comigo, que para esse podcast especificamente eu estudei, né, para me preparar, para poder ter uma conversa ali mínima com você, e tô que nem o Faustão, né? Tem aqui meus cards, vou passando. E é um tema que você começa a estudar, você vai aprendendo mais, você vai tendo vontade de saber mais. É algo quase que viciante, é uma coisa que você vai se aprofundando, quebra muito o paradigma que eu tinha de visão de ESG. E olha que eu tô no meio ali, né, de RI. Talvez não tanto no dia a dia ali, operacional ali de sustentabilidade, mas estou no meio e quebrou vários paradigmas que eu tinha. Eu achei super legal. Não, com certeza, assim, e até recuperando até um ponto, né, das suas colocações iniciais, Rafael, é que, assim, ESG, todo mundo acha que é uma novidade, não é? Que é algo que, assim, peraí, descobriram, não é? Mas não, assim, a dinâmica, não é? De ESG é quase que uma espécie de rebrand do que se sempre tratou como sustentabilidade. Só que evidentemente, uma sustentabilidade que tem pontos de contato, que tem uma conexão muito grande com a dinâmica de mercado de capitais. Né? Mas, assim, o que se conhece hoje, né, como, né, ESG, é algo que já se vem, já é estudado há muito tempo, já é pesquisado há muito tempo, e muitas empresas
usam, né, das suas vantagens competitivas, das suas características de negócio, né, inerentes a elas próprias, né, como instrumentos ESG. Né? E apesar de ser algo que já existe há bastante tempo, por que você acha que hoje esse assunto está tão em pauta? É claro que eu sei que hoje existe fundos de impacto, ETFs que focam nesse tipo de investimento, de empresas que têm esse tipo de índice de sustentabilidade. Mas por que você acha que isso está tão em voga atualmente? Eu sei que tem uma questão dos millennials, mas eu queria ouvir de você um pouco. Por que esse assunto é prioridade na agenda dos maiores conselhos hoje do Brasil? Então, assim, eu acho que tem um approach, digamos assim, tem um approach pragmático sobre esse tema, não é? Evidentemente, tem um approach, digamos assim, mais emocional, mas eu diria que tem a abordagem pragmática. A abordagem pragmática que existe é demanda de mercado, né? Em que sentido, né? Por que os gestores começaram a entender que é importante que as empresas se preocupem com as questões ESG? Porque elas geram retorno. Além de gerar retorno, existe uma pressão do próprio público investidor que se utiliza desses gestores para fazer a alocação de dinheiro para que eles invistam em empresas socialmente responsáveis, que respeitam o meio ambiente, que têm práticas de defesa de interesses minoritários, não é? Enfim, e assim por diante. E por que essas pessoas, não é, passaram a se preocupar com isso? Porque isso é uma característica da população que serão os grandes investidores, não só que já começaram a investir hoje, mas serão os grandes investidores daqui a 10, 15, 20 anos, que é a geração dos millennials. Os millennials eles vão receber recursos por herança e por geração própria de riqueza enormes, não é? E eles têm, não é? E a gente sabe que há uma preocupação, há uma consciência, não é? Digamos, ESG, não é? Há uma consciência ambiental, social e de interesses de grupos minoritários do ponto de vista do mercado de capitais, não é? Por parte desse grupo, não é? E eles, por sua vez, pressionam, né, quem aloca dinheiro deles que tenham também essa consciência. E o melhor de tudo é que se verificou, e isso existem estudos, existem inclusive esforços de diversas empresas que vêm a quantificar, não é, financeiramente as suas atividades ligadas à estratégia ESG no retorno para os acionistas. Uma espécie de ROI, basicamente. Exatamente. Uma espécie de ROI. Né? Isso não é algo trivial de ser feito, isso não existe, digamos assim, um modelo, digamos, pronto e fechado sobre esse assunto. Né? Hoje existe uma construção, né, do que pode funcionar e como deve funcionar do ponto de vista assim, de racional, né? Enfim, e o ponto é, né, se gera resultado, isso é bom para o acionista, se é bom para o acionista, isso é bom para o gestor, se é bom para o gestor, é bom para quem colocou dinheiro na mão desse gestor para ser alocado, tá? Assim, pelo que você me falou aqui, eu achei, cara, foi uma aula, basicamente, um ponto muito importante para a empresa comprovar esse ROI que está atrelado ao ESG são através das métricas. É você trazer para algo mais palpável. Então, imagino que um grande desafio para a área de RI, além de acompanhar essas métricas, seja escolher quais são as melhores métricas para a minha empresa. Porque eu imagino que não seja algo padronizado. Por exemplo, uma empresa de calçados não vai usar a minha métrica, é uma empresa de energia. Qual dica, ou como é que vocês fizeram na Light para escolher as métricas que faziam mais sentido para vocês? É benchmark? O que vocês olham ali nessa definição de métricas? Ótima pergunta, Rafa, pelo seguinte, porque, mais uma vez, cada negócio é um negócio.
mesmo dentro do setor, né, cada empresa tem a sua característica e tem os seus pontos, digamos assim, de maior relevância, né, que é o que a gente chama de, são aqueles itens que são mais materiais, né? Então, existem diversas metodologias para se identificar quais são esses pontos de relevância. Seja, né, e isso é uma visão, digamos assim, é uma visão conjugada. Em que aspecto? Porque deve olhar o público interno, o público externo, associações de classe, enfim, uma gama de stakeholders, né, que venha representar essas partes, não é, que são, digamos assim, essas partes interessadas que fazem parte, né, que estão interagindo com esse negócio. Uma vez esses temas materiais sendo identificados, esses temas, eles quase sempre, ou diria sempre, eles são passíveis de serem metrificados, não é? Ou seja, existirem métricas, não é? Existirem indicadores que venham a identificar de maneira associada se a empresa ela está bem ou ela está mal, não é? Então, assim, vamos supor que uma determinada empresa, um desses temas materiais seja a questão de diversidade, ou seja, que essas partes interessadas identificaram que para a execução do negócio a diversidade é um ponto importante, um indicador de, por exemplo, mulheres na força de trabalho, de pessoas pretas ou pardas na força de trabalho, na alta direção, grupos minorizados na alta direção. No conselho. Exatamente, são indicadores, não é, que vêm a retratar esse tema material. E aí, o que cabe ao RI? Não é? Se é um tema material, se o investidor, digamos assim, a comunidade, não apenas de investidores, mas se a comunidade acredita que aquilo é importante para a empresa gerar resultado, e quando a gente diz gerar resultado para o acionista, gerar resultado para a sociedade, né? Ele deve ser dado disclosure, entendeu? Deve ser dado, deve ser feita a divulgação. Isso tem diversas maneiras de ser feito, né? Tanto pode ser anualmente, as companhias têm seus relatórios anuais sendo divulgados, até já desde o ano passado, as companhias que optam por seguir, né, as diretrizes de relato integrado, né, elas devem, inclusive, auditar o seu relatório, isso é uma determinação da CVM já desde 2021. Né? Essa auditoria são as Big Four que fazem normalmente? Ou olha, normalmente costumam ser as empresas de auditoria contábil, porque elas têm se especializado nesse assunto, tá? Mas têm criados núcleos de prática, né? Mas existem outras empresas, até muitas vezes especializadas, que têm também feito esse trabalho. Porém, a maioria das empresas acaba quase sempre optando, né, pela empresa de auditoria contábil, né, uma vez que existem como a divulgação, uma divulgação integrada, né? Você divulga, digamos assim, se eu divulgo num relatório anual que a minha receita é 10 bilhões de reais, se aquela empresa está auditando as demonstrações financeiras e já verificou que é 10 bilhões de reais, você tem, digamos, as mesmas evidências para aquela informação. Então, isso facilita o trabalho. Então, quase sempre acaba se optando por empresas iguais. Mas o ponto esse disclosure pode estar no relatório, deveria e deve estar no relatório anual. Mas e o acompanhamento trimestral? Né? O acompanhamento trimestral ele pode ser feito e deve ser feito na divulgação de resultado, porque, mais uma vez, a gente está falando em relato em divulgação integrada, em composições, né, que ajudam o investidor à tomada de decisão. Né? Então, é importante que tenha, digamos assim, essa possibilidade
de que para determinados indicadores, não os indicadores todos que constam nos relatórios anuais, né? Se você e o nosso público aqui tiver curiosidade de abrir 3, 4 relatórios anuais de empresas dos mais diferentes setores, portos, etc., né, vão ver que existe uma quantidade gigantesca de indicadores, porque são indicadores que têm que ser reportados à luz das diretrizes, né, aplicáveis, seja ao GRI, seja ao relato integrado e seja a SASB, enfim, seja a metodologia que seja desenvolvida para a produção daquele relatório, mas é uma grande quantidade de indicadores. E aí, como é que você faz um relato trimestralmente? Você não divulga todos, né? Você divulga, por exemplo, os principais, mais uma vez, permitindo transparência, acessibilidade da informação, acompanhamento e, mais ainda, né? Não basta divulgar o indicador, tem que explicar o indicador. Se você, por exemplo, usando o aspecto da diversidade, se havia um acompanhamento do indicador de, por exemplo, mulheres na alta administração, ou seja, diretoria e conselho, aquele número sofreu uma variação. Tem que explicar por quê. Por quê? Claro, porque, por exemplo, na Assembleia, a candidata X não foi eleita, e isso fez com que houvesse uma redução no indicador de mulheres em cargo da alta administração, etc., né? E tenho uma pergunta e agora uma observação também. Uma coisa que a gente tem visto, que a gente acabou de fazer para um cliente nosso, que foi o Carrefour, que eles fizeram um Investor Day, só que para divulgar o relatório de sustentabilidade. Foi um evento em estúdio, foi um evento super legal, toda uma interação com os investidores virtualmente para divulgar esse relatório. Então a gente vê que cada vez mais está trazendo peso para essa divulgação, né, desse relatório. Sim. Do GRI. Não, com certeza. E a pergunta que eu fiquei, assim, que eu queria saber um pouco mais de você, é que você falou muito de escolher métricas baseadas em temas materiais. Como é que uma área de RI, que às vezes não tem uma estrutura tão grande, consegue identificar quais são esses temas materiais? O que ela pode utilizar para conseguir definir? Esses são os temas que eu devo focar. Então, Rafael, esse não é, digamos assim, isso não é mais uma vez, a gente, assim, não tem uma receita de bolo. Existem metodologias para serem seguidas, não é? Que vão, evidentemente, gerar resultados confiáveis, não é? Essas metodologias, elas são disponíveis em bibliografia especializada no assunto, né? E, assim, mais uma vez, essa não é, eu não entendo como uma, digamos assim, isso não é, digamos, uma atribuição do RI. Por quê? Mais uma vez, esses temas materiais, eles têm que ser, digamos assim, eles são identificados, não é? Podem eventualmente ser identificados, não é? Mapeados, seja, enfim, pela área competente dentro da empresa, mas o mais importante é que isso seja avaliado, discutido e referendado no âmbito do Conselho de Administração. Por quê? O Conselho tem que verificar que a estratégia da empresa está se falando, ou melhor, que os pontos materiais estão se falando com a estratégia da empresa. Porque, inclusive, se não estiverem, existe algum curto-circuito nesse meio do caminho. Porque, via de regra, não é? Aí pode ser um problema de comunicação, pode ser um problema de percepção, pode ser um problema de aplicação da pesquisa, pode ser um problema de metodologia, mas se não houver, digamos assim, essa correlação entre as diretrizes estratégicas da companhia, o plano estratégico e esses pontos, os itens materiais, não é? Os temas materiais, evidentemente existe algum problema que tem que ser avaliado. E não há fórum mais adequado para que se faça essa avaliação, essa verificação, do que no Conselho de Administração. Então, é aquilo. A dimensão do ESG, por mais uma vez,
ela fazer parte da estratégia da companhia é algo que demanda não apenas engajamento das áreas operacionais, demanda engajamento da alta administração. Então, principalmente até, né? Com certeza, porque é ela que define digamos, as diretrizes, não é? E depois as áreas de os executivos e as áreas operacionais levam à frente essas iniciativas, né? Até alguns casos assim que a gente tem visto, por exemplo, a Anitta participar do conselho do Nubank, teve alguém, acho que na Vivara também, uma atriz, enfim, a gente começa a ter um pouco de olhares diferentes para abordar diferentemente alguns problemas que já existem, né? Isso é super interessante. E aí o que eu queria entender de você, Rodrigo, assim, uma empresa que está indo fazer o primeiro relatório de sustentabilidade, não tem esse histórico, vai começar agora, muito por essa mudança de visão do conselho. O que você daria, qual seria a sua dica para quem está começando a fazer esse tipo de movimento interno? Uhum. Bem, primeiro, né, acho que, enfim, que é sempre fundamental e que assim, que deve sempre nortear qualquer disclosure, seja de RI, seja de SG, que seja o disclosure verdadeiro, independente se a notícia é boa ou se a notícia é ruim. Se a notícia é ruim, tem que ter plano de ação para endereçar, tratar, porque o mercado, ele digamos, o problema é ruim. Um problema sem solução é a pior coisa que pode existir. No momento que se verifica que há um problema, se define um plano e, evidentemente, o mercado, o investidor, vai cobrar, depois de um tempo, a execução daquele plano, o resultado daquele plano, né? Isso acho que é o primeiro ponto, né? Evidentemente, né, assim, dependendo de como é que as companhias estejam estruturadas, né, assim como a área de RI, o RI não faz nada sozinho, né? A área de ESG da companhia também não vai fazer nada sozinho, né? Ela depende de um engajamento, porque são atividades, muitas vezes, horizontais na empresa, né? Então, ela precisa que haja um engajamento das áreas para execução, seja daquelas diretrizes mais estratégicas, né? Como também capturar essas informações de reporting, tá? Então, isso tem que ser muito bem organizado, esses interlocutores eles têm que ser mapeados, as informações solicitadas têm que ser mapeadas, as evidências têm que ser mapeadas, né? Para que, com isso, você consiga construir, num primeiro momento, né, como se fosse um banco de dados. Só que isso não é suficiente, porque você tem que contar uma história, né? O RI tem essa figura grande de ser, digamos assim, um agente de storytelling, né? Porque é importante que muitas vezes informações técnicas, informações mais densas consigam ser transmitidas de maneira fácil, acessível. Essa é a grande, digamos assim, eu diria que é o grande desafio objetivo de um RI e, evidentemente, também de uma área de ESG, né? E, nesse sentido, né, deve-se construir esse banco de dados, deve-se saber construir essa história e deve-se também, evidentemente, saber contar para fora essa história, ou seja, saber fazer, digamos assim, a divulgação adequada, né, do que foi desenvolvido dentro de casa, né? Perfeito, perfeito. Não, ficou muito claro. Imagino que essa interlocução de informação dentro da companhia não seja algo trivial, pelo que eu acompanho, né? Não, definitivamente, assim, definitivamente não é. Eu acho que eu acho que esse é um dos desafios, inclusive, da área de RI, mesmo em empresas que tenham RPs sofisticados, outras plataformas colaborativas e de banco de dados, é um desafio e que, evidentemente, talvez aí seja um dos
primeiros desafios a ser superados pelas equipes, né? Não, com certeza. E agora falando um pouco do outro lado. O que você vê como os maiores erros que as companhias ou as áreas de RI acabam realizando durante o programa de ESG, quando estiver implantando? O que você vê que o pessoal está errando? Bem, então, acho que assim, primeiro, né? Uma vez que você sabe o que tem que ser divulgado, né, essa divulgação, né, tem que retratar fidedignamente a realidade, né? E ela deve, né, ter uma conexão grande com a estratégia da companhia e com a geração de resultado da companhia. O que não é, digamos, que não tem essa conexão, né, digamos assim, não é relevante, não é acessório e muitas vezes pode ser até, digamos assim, Prejudicial, talvez? misleading, né? Nesse caso, né, o termo que se cunhou, né, é o greenwashing, que no final das contas, né, digamos assim, enfeita-se uma atividade, um indicador, uma determinada ação que não leva a um resultado que seja, digamos assim, aproveitável para a organização, né? Então, assim, o que é fundamental é que a gente tenha, né, atividades que sejam focadas efetivamente na estratégia da companhia e no bom resultado também daquele negócio, né? Não, faz muito sentido, assim, trazendo para uma analogia assim mais cultural assim do brasileiro, é aquele fazer para inglês ver, né? Exatamente. Fazer só porque estão falando, estão É. fazendo, mas não tem nenhuma estratégia por trás, né? Algo ali meio solto. Exato. Não, E que muitas vezes isso, mais uma vez, isso descredibiliza a companhia, com né? E certeza. a gente sabe que a credibilidade é algo que demora muito para se conquistar, mas é muito rápido para se Perde rápido. perder, não é? Perde rápido. Em- Pô, eu Pois sofro é. isso na pele. Pois é. Então é assim, é igual a, assim, somos uma, né? Tem casos no mercado que falam assim, somos uma corporation, defendemos o interesse, né? Corporation, via de regra, Sim, sim, tem claro. um número de acionistas minoritários muito grande, né? E aí coloca-se uma cláusula no estatuto que atribui diferentes, atribui vantagens e características de voto diferentes, né? Então, assim, esse tipo Golden shares, né? Tipo, esse tipo digamos, de conflito de discurso e prática, né? Isso é um exemplo típico de greenwashing, entendeu? Então, assim, acho que cada vez o mercado, né, ele está sabendo identificar isso mais. E, mais uma vez, né, hoje, né, agosto de 2022, a gente sabe que existe uma restrição de capital, ainda mais para renda variável, né? E lembrando que na renda fixa, né, existe um prêmio para companhias que se propõem a melhorar indicadores ESG, que são emissões, seja de green bonds, seja de SLBs, que são emissões ligadas a métricas de sustentabilidade, né, ESG, e cada vez mais, evidentemente, o mercado ele está mais atento e mais conhecedor e exigindo mais, né, a barra está mais alta, né, Rodrigo? Exato. Não, cada vez ela vai ficar mais alta, não é? Assim, como, por exemplo, em determinado momento, e esse momento chegará, e eu espero muito que ele chegue, que a questão de diversidade nas companhias não será mais um tema relevante. Por quê? Porque já vai se ter chegado... Ultrapassado, né? isso. Exatamente, ele vai ser ultrapassado, né? Então, assim,
Só que, enquanto não há, evidentemente, nós temos que ter certeza de que as empresas estão oferecendo um ambiente de trabalho adequado, que ela oferece oportunidades, né, para grupos minorizados, para mulheres, de ascendência corporativa, de equilíbrio salarial, de equiparação salarial, enfim. Só aí a gente já viu N indicadores que podem ser, por exemplo, mapeados, né, para esse tema, né? Sem contar outros tantos temas, né? Não, perfeito, Rodrigo, perfeito. E aí até uma provocação. Você acha que num cenário aí de 5 a 10 anos, toda a companhia vai ter um profissional específico para ESG, pelo menos as listadas? Então, assim, ao que tudo indica, né, eu acho que eu acho que não haverá, porque essa é uma atividade que eu acho que cada vez mais o profissional de RI ele vai ter que ter no seu, acho que no seu, Acabou, né? Exatamente, no seu dia a dia, né? Isso vai fazer parte, né? É mais uma expertise do profissional de RI. O profissional de RI a gente já sabe que é um profissional multifacetado, que tem que ter conhecimento de contabilidade, conhecimento de negócio, conhecimento de finanças, de marketing, de comunicação, de capacidade, quando a gente fala comunicação, é capacidade de escrever, capacidade de falar, e vai ter que ter a capacidade de, primeiro, dominar o ferramental ESG, que eu acho que é algo muito importante, né? Porque o profissional de RI ele foi treinado durante algum tempo a dominar o ferramental de RI. Filing na CVM, obrigações na B3 ou em outras bolsas, e dentre outros inúmeros conhecimentos que a gente tem na área, isso também vai migrar para a parte ESG, não tenha dúvida, né? Porque, mais uma vez, o mercado vai exigir que ele tenha capacidade de comunicação e de discussão daqueles temas, entendeu? Porque cada vez aí, até eu fazer as duas perguntinhas bem rápidas, Rodrigo, quem está estourando aqui no tempo, que a primeira dela, que eu acho que muito que você falou, hoje você recebe no seu call de resultados perguntas referentes a ESG, especificamente, ali 2 investidores já, ou algo que você imagina ter no futuro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é mais uma curiosidade. Se hoje você utiliza algum sistema para acompanhar essas métricas de ESG que a Light definiu. Então, hoje, nós temos, tanto na divulgação anual do nosso relatório anual de sustentabilidade, recentemente, no fim do ano de 2021, nós conduzimos uma atualização da nossa matriz de materialidade, um trabalho muito extenso que foi desenvolvido ao longo de praticamente 3 meses pela equipe de RI Sustentabilidade, e trimestralmente nós fazemos o acompanhamento de alguns de indicadores selecionados dentro de cada um dos temas materiais, que são o quê? São dentro da matriz de materialidade, nós verificamos quais são aqueles 10 que tiveram maior pontuação. Então, esses são os 10 temas que nós daremos maior destaque, que estarão presentes na nossa divulgação para acompanhamento. Então, dessa maneira que o assunto ele passa a ser, digamos, dividido com o mercado, né? Perfeito. E em relação ao sistema, você usa algum sistema especial? É o famoso Excel? Você usa algum ferramental específico, assim, dessa área? Você já respondeu a plataforma mundialmente conhecida Excel Based Systems, né? Não, perfeito, perfeito. E aí, Rodrigo, queria primeiro te agradecer pela aula que você deu aqui sobre ESG. Para mim, assim, foi muito esclarecedora. Tenho certeza que para nossa audiência também.
E queria deixar aqui um espaço para últimas palavras e também, se alguém quisesse trocar uma ideia com você sobre esse tema, bater um papo, qual é o canal que você melhor se comunica? Então, bem, mais uma vez aí o prazer foi meu. Acho que foi muito bacana a gente fazer esse bate-papo sobre um tema que realmente eu acho que tem interesse e demanda, né, do mercado. É um tema que muitas vezes os meus pares querem aprender mais. Eu preciso aprender mais também, e nesse sentido, evidentemente, todo dia a gente está recebendo uma nova informação, enfim, e tendo oportunidades de se desenvolver. E, enfim, o canal de acesso para quem quiser, e por favor, fiquem super à vontade, tanto no LinkedIn quanto no meu e-mail, tanto profissional quanto pessoal, e, Rafa, por favor, fique à vontade para dividir eles depois aí na postagem do LinkedIn. Mas eu fico aqui inteiramente à disposição e sempre é um prazer participar aqui do Mercado SA e atender aí a sua audiência com eventuais dúvidas, até mesmo para que eu possa aprender um pouquinho mais, porque a única coisa que eu tenho certeza sobre ESG é que eu sei um pouco, bem pouco, né? Então, mais uma vez aí foi um prazer, obrigado. Não, prazer foi nosso, Rodrigo. Eu me despeço aqui desse episódio. E já animado para o próximo, hein, pessoal? Foi muito bom esse aqui. Grande abraço.